está em movimento fica mais fácil, eu sinto um alívio menor, um alívio mais aliviado, eu tenho que aplicar uma força menor. Na verdade, o que acontece é que eu tenho que aplicar uma força menor. Então, você aplica uma força maior para colocar em movimento, depois de estar em movimento, a força para manter esse movimento é menor. Então, eu tenho dois tipos de força: a força de atrito de repouso, que tem uma força de atrito de movimento, que eu calculo assim, ó. A força de atrito, aqui a força de atrito de repouso, né? Aqui vamos colocar movimento, ó. Então, a força de atrito de movimento, né? Ou você vai encontrar no livro a força de atrito dinâmico, tá? No livro pode estar dinâmico, tá bom? No livro pode estar dinâmico, por isso que eu coloquei aqui. Como é que eu calculo? A força de atrito de movimento, ou eu posso botar o M ou o D para dizer que é tudo, é igual a M. Esse Mzinho aqui, ó, como se fosse minúsculo, e o M maiúsculo, ou D, vamos colocar o D para vocês não confundirem. Então, D vezes a normal. Esse MD aqui, ele é um número menor que 1 também. Só que ele é um número menor que o MR. Então, para uma dada situação, é por isso que eu disse, é por isso que é mais fácil você faz um esforço maior para colocar em movimento do que para fazer esse bloco continuar em movimento. Fazer a manutenção desse movimento. Porque a força de atrito de repouso ela é maior do que a força de atrito de movimento. Então, o MD, força de atrito de movimento é o que? É MD vezes a normal. Então, o MD, o MD ele é um número menor que 1. O MD assim como o MR é um número menor que 1. Então, tanto MD é menor que 1. MD e MR são menores que 1. Tá? O MD e o MR são números menores que 1. E o MD ele é menor que o MR, tá? Isso acarreta com FAT de repouso maior que FAT de movimento, tá? Então, o fato do MD ser menor que o MR vai fazer com que a força de repouso seja maior que a força de movimento. A força de atrito de repouso seja maior que a força de atrito de movimento. Então, aqui é como eu escrevo a força de atrito de movimento. Aqui a força normal, você já sabe, né? Então, aqui é o que? É força de atrito de movimento. Força de atrito de movimento. Aqui é o coeficiente de atrito de movimento.
de atrito de movimento. Aqui é a força normal. Vamos fazer o mesmo exemplo para vocês verem. Então, eu vou considerar os mesmos dados. Então, vamos fazer um exemplo aí. Vamos fazer aquele exemplo que a gente fez lá, ó. Esse exemplo que a gente fez aqui, a gente vai ver. Só que lá eu vou colocar agora o MD, né? Depois que eu colocar a caixa em movimento, a força de atrito vai ser força de atrito de movimento, que é menor do que a força de atrito de repouso. Então, é o seguinte. Então, lá, né, exemplo. A massa a gente já sabe lá que é 30. Então, eu não vou colocar a massa. Massa é 30. A massa, 30 quilogramas. A gravidade é a mesma coisa, mesmo exemplo, tá bom, pessoal? Só que a gente vai calcular agora a força de movimento. A gente calcula a força de atrito de repouso e vai calcular a força de atrito de movimento. Então, ó, a massa é 30, a gravidade é 10 newtons por quilograma. E o MD, que é o coeficiente de atrito de movimento, ele é menor do que o MR. Ele é quanto? Vamos dizer que seja 0,5. Lá o MR não é 0,8. O MD é menor que o MR. Então, o MD é 0,5. Aqui é o valor que a gente está supondo, tá? Então, qual é a força de atrito de movimento? É o MD vezes o N. O N não mudou, eu estou tratando do mesmo bloco. Então, a força de atrito de movimento é igual aqui ao MD, que é o MD 0,5 vezes a normal, que é 300, né, se não me engano, né? 300. Então, ó, fácil aí, ó, força de atrito de movimento é igual a 150 newtons. Esse é o valor da força de atrito de movimento. Esse é o valor da força de atrito de movimento. Sempre para uma determinada situação, pessoal, a força de atrito, qual é a o que eu disse para vocês? Que o MD é menor que o MR. Então, o coeficiente de atrito de movimento, o MD, ele é menor que o MR, certo? Isso vai ter como consequência que a força de atrito de repouso é maior que a força de atrito de movimento. E a gente descobriu isso. Quanto é que é a força de atrito de repouso? 240. Então, ó, a força de atrito de repouso. Aqui força de atrito é 240. Então, 240 não é maior do que 150? Opa, deixa eu botar aqui a unidade. Então, 240 newtons não é maior que 150? Então, aqui é o que? 0,5 e aqui
0,8, tá? Enquanto o bloco não se mover, a força de atrito é de repouso. Quando ele se move, a força de atrito é de movimento. O MD, aqui são exemplos. Aqui foi um valor que eu atribuí como exemplo, tá bom? O valor de MD e MR, nas questões que você for fazer, eles vão ser dados valores quaisquer. Você sempre vai observar que os dois são números menores que 1. Mas aqui eu estou atribuindo valores quaisquer, tá bom? Então, para mostrar para vocês que o coeficiente de atrito dinâmico é menor que o coeficiente de atrito de repouso e que isso faz com que a força de atrito de repouso seja maior do que a força de atrito de movimento. É o que eu disse. A força de atrito de repouso é o que? É aquela força que aparece na caixa até antes dela se mover. É por isso que é mais difícil colocar ela em movimento, porque eu preciso de uma força maior do que para manter ela em movimento. Por isso você faz um esforço maior para ela se mover, um objeto qualquer que você vai empurrar. Eu vou empurrar essa mesa aqui. Eu faço uma força grande para conseguir fazer com que ela se mova, porque a força de atrito de repouso é maior do que a força de atrito de movimento. Quando eu consigo que ela se mova, eu sinto um alívio e mantenho ela em movimento de maneira mais fácil do que para fazer ela se mover. Então, porque as forças de atrito, elas em repouso vai ter um valor que sempre é maior do que é o valor de movimento, tá? Então, a força de atrito, ela sempre vai existir nas situações que eu for trabalhar, tá? Então, ela é importante? A gente viu o quanto é importante a força de atrito. Se não fosse a força de atrito, você não conseguiria caminhar aqui, jovem. Você entra em movimento aqui, né? Você está se movendo aqui para a direita. O carro também está se movendo aqui para a direita devido à força de atrito. Então, quando você quer se movimentar, você faz o que? Você empurra o solo com uma força F para trás. Devido ao atrito, o solo te empurra para frente, né? O solo te empurra para frente com uma força FAT, uma força de atrito. O mesmo acontece com o carro. As rodas do carro empurram o solo para trás com uma força F maiúsculo e o carro é empurrado para frente com uma força de atrito FAT. Nas duas, aqui nas 4 rodas, né? Nesse caso aqui a pessoa dos 2 pés e aqui nas 4 rodas. Então, a importância da força de atrito. Se não fosse a força de atrito, a gente não conseguiria se mover sobre a superfície, tá? E essa força de atrito, ela vai assumir valores diferentes a depender das superfícies, tá? Tanto é que você vê aquele pessoal que faz patinação no gelo. O gelo é uma superfície que tem pouco valor de força de atrito, tá? É bem facinho a gente conseguir colocar um objeto em movimento quando ele está sobre uma superfície congelada. É por isso que existe a patinação do gelo, né? Porque lá é uma situação de força de atrito pequena, né? E aí é por isso que fica aquele espetáculo lá, que ela fazendo aquelas acrobacias e tudo, porque lá a força de atrito é pequena. E eu consigo, com um pequeno impulso, se movimentar por uma grande distância. Então lá também tem força de repouso e força de dinâmico, tá? Lá também tem, lá calcular as duas forças. Sobre o gelo, né? Só que lá o valor da força de repouso é pequena e o da dinâmica, que deve ser menor, é menor ainda. Lá é uma situação que a força de atrito é bem pequenininha. É por isso que eu uso o gelo, para fazer aquele esporte lá de patinação no gelo. Então aqui foi o exemplo que a gente fez para explicar a vocês. Olha, eu posso calcular força de atrito de movimento e força de atrito de repouso. E aí você consegue perceber isso na sua cabeça, que colocar um objeto em movimento, conseguir tirar ele do repouso, você faz uma força maior do que
fazer com que ele continue em movimento. Então, quando eu empurro uma mesa, por exemplo, você empurra uma cadeira, ou empurra uma caixa qualquer, antes dela começar a se movimentar, você faz uma força grande. E aí, quando ela atinge a força de atrito máxima, que a gente calcula aqui, utilizando essa equação, e que para essa situação a gente encontrou 300, ele entra em movimento. Quando ele entra em movimento, o valor da força passa de força de atrito de repouso, passa de 240, para, nesse caso aqui, 150. É uma diferença de quanto? Se eu fizer, é uma diferença de quanto? 240 menos que 150. 0 menos 0, 0. Aqui 4 não dá para tirar 5, eu tomo emprestado. 14 menos 5, 9. E aqui emprestou 1, ficou só com 1, então fica 1 menos 1, 0. Então a diferença aí é de que? De 90 newtons. Então eu tenho que aplicar uma força bem maior para tirar do repouso. E depois que eu consigo tirar do repouso, eu preciso de uma força menor para fazer com que ele continue em movimento. Vamos ver se a gente faz aqui uma questão para a gente treinar isso, né? Vamos fazer uma questãozinha para treinar isso. Então ele mostra aqui para vocês, aqui a força de atrito, ele usa outras letras, mas aqui a força de atrito de repouso. O Ezinho aqui deixa eu dar um zoom. Pronto, aqui Aqui a força de atrito de repouso, ele usa outras letras, mas aqui a força de atrito de repouso é igual aqui a ME, que é estático, tá? Estático é a mesma coisa de repouso, vezes a normal. E aqui a força de atrito de movimento, ele muda esse MCzinho aqui. Então eu mudo, esse coeficiente de atrito cinético é menor do que o do estático e praticamente constante. Então vamos fazer aqui uma questãozinha para a gente ver. Vamos ver aqui uma questão. Vamos ver se a gente achou uma questãozinha aqui. Vamos fazer essa primeira aqui, né? Então, um armário de 60 kg é empurrado para a direita por uma força horizontal de módulo F igual a 100 newtons. Sabendo que ele continua parado e que G, é igual a 10 newtons por quilograma, faça em seu caderno um esquema sem escala com todas as forças que atuam no armário. Isso pra gente é fácil demais. Olha. Vamos lá. Então, exemplo aí, né? Exercício, né? Tá no caderno? Exercício. Página. Qual é a página? Página 17. Aliás, deixa eu ver que página é. Deixa eu ver o final da página. Mostra aqui. Página 30. Página 30. Questão de número 17. Tá? Vamos ver aqui. Um armário de 60 kg é empurrado para a direita por uma força horizontal de módulo F igual a 100, sabendo que ele continua parado e que G é igual a 10 N por quilograma.
faça em seu caderno um esquema sem escala com todas as forças que atuam no armário. Então ele quer que eu faça um esquema de todas as forças que atuam no armário. Fácil, fácil, a gente já viu. Vamos supor aqui, ó. Vamos fazer aqui a letra A. Vamos fazer um desenho representando aí como se fosse um armário, né? Uma caixa maiorzona como se fosse um armário. Ó. O armário está sendo empurrado com uma força Fzão. Mas ele continua parado. Se ele continua parado é porque a força de atrito não permitiu que ele se mova. Então, como ele continua parado, ele tem um FAT de repouso para cá. Ó. Eu aplico uma força Fzão para a direita e ele resiste através da força de atrito ao movimento com uma força aqui para a esquerda. Então, ó, eu empurro ele para a direita, ele resiste com a força, a tentativa de movimento com a força para a esquerda. Força de atrito de repouso. E aí ele pede que eu desenhe todas as forças. Então, tem um F que eu estou aplicando. A força de atrito de repouso, que é a que aparece devido à força de atrito, devido ao contato entre o bloco, entre a caixa, entre o armário e o solo. Não é isso? Então, que é devido aí entre o armário e o solo. A força de atrito aparece aí. Um solo aqui. Eu tenho também, ele diz para desenhar todas as forças. Nós temos também, não podemos esquecer da força peso, tá para baixo. A gente não pode esquecer, ó. Deixa eu desenhar aqui, pronto, para baixo aqui, ó. Força peso. E contrária à força peso, impedindo que o bloco atravesse a superfície e vá em direção ao centro de terra, é normal. Então, desenhar todas as forças aqui. Força que está sendo aplicada para o armário se mover. A força que aparece aqui devido ao atrito do armário e do solo, que a gente chama de força de atrito de repouso, porque o armário aqui ele não está se movimentando, então a velocidade dele aí é igual a zero, tá? Aí vou sempre ter a força peso para baixo e a força normal para cima, tá? Vamos tentar outra letra aí, a letra B. Então o que ele pede, né? Faça em seu caderno um esquema sem escala com todas as forças que atuam no armário. B. Calcule os valores da força de atração gravitacional, da normal e da força de atrito que atua no armário. Olha o que a gente fez. Calcule os valores da força de atração gravitacional. Então, calcule o valor da força peso, da força normal e da força de atrito. Bom, fácil. É o que a gente fez, né? Então, ó. O que ele quer que calcule na letra B? Vamos dar para a próxima folha. Então, na letra B, ele pede para calcular o valor da força peso. Então, qual é o valor do peso? Qual é o valor da força normal? E também ele pede para calcular o valor da força de atrito. É FAT. FAT de repouso. O bloco permaneceu parado. Né? O peso é igual a massa do objeto vezes a gravidade. O peso é igual a quanto? Qual é a massa do objeto? A gente vê aqui no enunciado da questão, 60. 60. São 60 vezes, qual é a gravidade? 10, a gravidade nunca muda esse valor. Então, 60 vezes 10 dá P igual a 600. E aí a gente usa a unidade de força, que é newtons, tá? Acostumem-se com isso. Depois a gente vai ver por que é Newton, tá? Em homenagem ao físico Isaac Newton, que foi o que descobriu as leis do movimento. Então, o peso é igual a 600 newton. Então, a normal é igual ao peso. Isso implica, ou isso me diz, eu boto essa setinha,
que a normal é igual a 600 newtons. Tá? Aí ele pergunta, qual é o valor da força de atrito? A força de atrito de repouso é igual, vamos ver se ele dá o coeficiente aí. Calcule os valores da força de atração gravitacional, da normal e da força de atrito que atua no armário. Então, o valor da força de atrito que atua no armário naquele momento, se ele não se move, é igual ao valor da força aplicada, tá bom? Então, o valor da força de atrito é igual a esse valor da força aqui, tá entendendo? Ó, se ele aplica uma força de 100 newtons e o armário não se move, é porque o valor da força de atrito naquele momento é 100 newtons. Ele já dá a resposta aí. Enquanto eu empurro o objeto e ele não se move, o valor da força de atrito de repouso é igual ao valor da força que eu estou aplicando. Ele diz, eu estou aplicando uma força de 100 newton e ele continua sabendo que ele continua parado. Então, o valor da minha força de atrito de repouso naquele momento é 100 newtons. É por isso que ele fica paradinho. Ele empurra com 100 para a direita e o armário resiste com força de atrito de 100 para a esquerda. Bom, vamos lá para a letra C. Indique o valor ou o módulo da força de atrito estático, sendo 0,6 o coeficiente de atrito estático entre o chão e o armário. Bom, agora ele me diz um valor de coeficiente para eu calcular a força. Então, a letra C, ele quer saber o valor da força de atrito de repouso, né? Sendo o MR igual a 0,6, tá? Então, FAT de repouso é igual que a MR vezes N. Então, o FAT de repouso é igual. Quem é o MR? 0,6 vezes quem é a força normal que eu preciso, né? A força normal é 600. Então, você vai calcular, ó, 600 vezes quanto? 0,6. Ó, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 6, 36. Traço aqui, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, mais, fecha aqui, 0, 0, 6, 3, aqui. Então, a força de atrito de repouso é igual a 360 newtons. Tá? É o que ele pediu aí. Indique o valor da força de atrito estático, sabendo que o coeficiente de atrito estático é 0,6. Pronto, então determina lá. Determine até que valor de F o armário pode ser empurrado sem que se mova. Bom, é o valor da força de atrito máximo, né? Ele vai ficar sem se mover até que a força F tenha o valor que eu descobri na letra C. Esse aqui é o máximo valor da força de atrito estático. Então, para fazer o armário se mover, eu tenho que aplicar uma força maior. Então, ó, determine até que valor de F, o armário pode ser empurrado sem que se mova, até 360. Aí você pode colocar aqui uma respostinha, né? Até FAT R, vírgula, ou seja,
até 360 newtons. Ok? Até a força de atrito de repouso, até o valor da força de atrito de repouso, ou seja, até 360 newtons, né? Então, eu falei sobre a força de atrito hoje, é importantíssima a força de atrito, e a gente para por agora, tá bom? Na próxima aula a gente fala mais sobre força de atrito. A gente continua o conteúdo, aliás, né? Força de atrito eu vou passar umas questõezinhas para vocês fazem, aí depois a gente vai fazer a correção, tá? E depois a gente vai passar para a força de resistência do ar.